Susan Cox Powell nasceu no dia 16 de outubro de 1981 em Washington, nos Estados Unidos. Ela era descrita como uma mulher dedicada à família e ela também era muito religiosa, além das pessoas falarem que ela parecia ser muito feliz. Susan conheceu Joshua nos anos 2000, eles eram membros da mesma igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, não sei se você já ouviu falar. Não demorou muito para que eles se casassem, e os frutos desse casamento foi os 2 filhos, o Charles e o Brandon. Eles aparentavam ser uma família feliz, sabe? Tipo aqueles comercial de margarina, mas nos bastidores era uma coisa bem diferente. O casamento de Susan era cercado por brigas constantes. Eles também tinham problemas financeiros. A Susan trabalhava e ele também trabalhava, só que ela usava uma conta conjunta com ele e então todo o dinheiro era depositado nessa mesma conta, que era administrado pelo Joshua. Ele era extremamente controlador, ele não deixava ela usar o próprio dinheiro. Tudo ele perguntava, tipo, o que você vai fazer com esse dinheiro? Isso não é tão importante. Enfim, era uma convivência muito difícil. Susan, por outro lado, ela já tinha confessado para alguns amigos próximos, temia pelo seu próprio bem-estar. Sabe, ela tinha medo de que acontecesse alguma coisa com ela. Mas tudo mudou no dia 6 de dezembro de 2009. Era tipo o mês do Natal, faltava poucos dias pro Natal. Aparentava ser mais um domingo comum na cidade de West Valley City, Newton. Tipo, não foi bem isso que aconteceu. Susan e seus filhos passaram o dia em casa. A amiga da família chegou até a visitá-los. Na manhã seguinte, do dia 7 de dezembro, Susan não apareceu para ir no trabalho e logo eles acharam extremamente estranho porque ela nunca tinha aparentado ter esse comportamento de faltar sem avisar. As crianças também faltaram à escola. Imediatamente eles tentaram entrar em contato com familiares, amigos e tal. Perceberam que era um caso de desaparecimento. Só que o próprio marido também estava sumido, então eles não sabiam bem o que tinha acontecido. A polícia foi chamada. Ao chegar na casa da família, eles começaram a estranhar porque tinha um cenário bastante peculiar, tipo, a casa estava vazia, tinha várias bolsas e celulares e os pertences de Susan não tinha sinal de arrombamento, então logo eles descartaram essa ideia de que alguém invadiu a casa e tal. A polícia achou mais estranho ainda foi o fato de que tinha um ventilador apontado o carpete que estava completamente molhado na sala deles. E aí o Joshua, que era o marido da Susan, apareceu muitas horas depois com uma justificativa de que ele foi acampar com os filhos. Só que não fazia sentido. Os filhos iam ter aula logo no dia seguinte, era um domingo. E ele disse que saiu no meio da noite, que a Susan ficou dormindo em casa e que ele saiu no meio da noite para acampar com os filhos. Só que tempos depois, enquanto a investigação estava rolando, uma psicóloga perguntou para as crianças se elas sabiam onde estava a mamãe deles. As crianças falaram que ela foi junto, só que ela ficou lá. E falaram também algo sobre a mamãe estar no porta-mala, sabe? Uma coisa totalmente bizarra. Além de ser no meio da noite, dezembro, lá nos Estados Unidos, é o inverno, então tipo, tava tudo tomado pela neve. Então não fazia o menor sentido. Susan inclusive fez alguns vídeos onde ela mesma se filmava. Isso aqui é um exemplo de um deles. O advogado dela pediu para que ela fizesse isso. Ela estava pensando em se divorciar do Josh. Ela tinha que documentar tudo que tinha de bens materiais na casa deles. Então ela começou a filmar tudo, sabe? Para ter uma prova, caso tipo ela saísse lá da casa e ele falasse que não, aquilo lá eles não era nada dela. Então ela começou a filmar tudo para registrar. E essas filmagens tinham um teor completamente meio estranho, sabe? Era como se ela estivesse prevendo o que ia acontecer, porque ela já tinha comentado assim por cima com os amigos, né? Que se acontecesse qualquer coisa poderia ser culpa dele. E nos vídeos ela meio que dá a entender isso também, sabe? Ele era um cara completamente desprezível no próprio... Quando ela foi ter o primeiro filho deles, em vez dele ir acompanhar ela até o hospital para ela ter o parto,
ele preferiu ficar sentado lá onde eles estavam, porque no começo do casamento eles ainda não moravam como um casal, eles não tinham a própria casa. Eles moravam com a família da Susan, se eu não me engano, e ele preferiu ficar no computador fazendo as coisas dele do que ir acompanhar a esposa no próprio parto dos filhos deles. Só por aí já dá pra ver o caráter da pessoa, tipo, totalmente duvidoso. E o pai dela teve que chamar a atenção dele, tipo assim, sua mulher vai ter seu filho. Enfim, né, voltando pro dia do acontecimento. A polícia não tava nem um pouco acreditando nessa história que ele tava contando, então começaram a ficar em cima dele, interrogaram ele por horas, mas acabou que esse interrogatório não deu em nada, porque ele só repetia mais do mesmo, mais das mesmas mentiras. A polícia tava estranhando porque a esposa dele desapareceu e ele não parecia nem um pouco preocupado com ela, sabe? Era tipo assim, como se ele tivesse meio antipático pela situação. Não sei, sabe? A polícia, nossa, sua esposa desapareceu. Aí ele começou a inventar uma história de que tinha um caso de desaparecimento de um homem que tinha acontecido um pouco próximo com o caso da Susan. Ele começou a inventar uma história de que eles dois tinham fugido juntos como amantes e que ela teria abandonado os filhos, a família e tal, o que não faz o menor sentido. A polícia também começou a investigar o pai dele. Descobriram uns diários do pai dele, que o pai dele descrevia uma obsessão, tipo assim, totalmente bizarra. Ele era obcecado na própria nora. Ele escreveu música pra ela, ele tirava foto dela escondido. Stalker, louco, doido da cabeça. Aí, velho, encontraram várias coisas assim, criminosas no computador dele. E depois de um tempo, chegaram a prender ele. Se eu não me engano, porque eu não pesquisei a fundo sobre ele, mas parece que ele estava envolvido com pornografia, sabe, infantil. Enfim, né? Não, tipo, o cara, além de escrever, tirar foto escondido, gravar vídeo escondido da Suzy, ele tinha absorventes, calcinhas, um monte de objeto pessoal dela, velho. Mano, tempos depois, a polícia também encontrou o diário de Susan e lá ela descrevia, né, que temia pelo próprio casamento, pela segurança dos filhos, mas mesmo com todos os indícios não tinha uma prova concreta contra o Josh, muito menos contra o pai dele. Josh chegou a perder a guarda dos filhos dele, mas antes disso acontecer, enquanto rolava a investigação, ele pegou os filhos dele e tirou eles da escola e foi viajar lá para onde o pai dele morava e ninguém mais sabia onde ele estava, mas aí depois ele voltou, aí teve todo o processo judicial, os avós das crianças, a família da Susan, conseguiu ganhar a custódia e ficou com a guarda das crianças. A juíza viu que não era certo deixar os meninos com um pai de caráter tão duvidoso e muito menos com um avô totalmente, tipo, o pai desse cara aqui era pior ainda, pelo jeito. Enfim, aí começaram a investigar tal sobre a vida dele. Tipo, a relação que ele tinha com o pai dele era problemática. E parece que quando ele era mais novo, adolescente, ele era um adolescente problemático com um pensamento suicida, meio depressivo. Enfim, foi descobrindo os podres dele, foi cavucando mais e mais. E enquanto os pais estavam com a guarda, a juíza permitiu que tivesse visitas supervisionadas, então ele podia ver os próprios filhos, só que com uma condição, tinha que ter uma pessoa responsável ali para vigiar. No caso, não eram os avós, era uma funcionária pública que estava ali, tipo assistente social, vigiando ele enquanto, né, acontecia a visita. Só que aconteceu algo trágico no dia 5 de fevereiro de 2012. Muitos anos depois que aconteceu o crime, né, já tinha se passado 4 anos desde o desaparecimento da Susan, que a polícia não tinha resposta e muito menos a família dela. Em nenhuma dessas visitas supervisionadas, o Josh cometeu um erro impensável. A assistente parou o carro, aí ela foi descer para pegar as crianças para levar até a porta. As crianças correram em direção ao pai. As crianças entraram na casa dele. Ele fechou a porta na cara da assistente social. Fechou mesmo, sabe? Ela não conseguia entrar. E durante esses minutos agoniantes,
ela ligou para a polícia imediatamente porque era uma situação muito perigosa deixar ele sozinho com 2 crianças. E ela ligou para a polícia e falou que as crianças poderiam estar em risco de vida, e a polícia, tipo assim, tava muito ligando. O Joshua tinha comprado gasolina em grandes quantidades. Ele mandou uns e-mails para uns amigos e uns familiares. E minutos antes da tragédia, ele tinha feito isso, né? Do negócio do e-mail. Ele pegou e explodiu a casa. Esse ato foi muito cruel e, tipo, além disso tudo, impossibilitou as pessoas de descobrir o que aconteceu com a Susan. Stephen Powell, que era o pai do Joshua, apesar dele ter cumprido a pena, ele nunca foi ligado diretamente ao que aconteceu com a Susan, sabe? Muitas pessoas acreditam que o pai do Josh sabia o que aconteceu com ela, só que ele nunca revelou, sabe, o que aconteceu. A família não pôde nem encontrar o corpo dela vivo ou morto para fazer um enterro adequado, ou então reencontrar ela, sabe? Eu tava vendo documentário na HBO lá, inclusive tem documentários muito bons. Tem esse da Susan, tem diversos casos que eu tô trazendo agora pro canal, eu vi documentários sobre, o que me despertou a curiosidade de falar também aqui no canal para vocês também conhecerem a história. Voltando pro caso, há diversas teorias do que o Joshua fez com a Susan, possivelmente. Alguns acreditam que ele a matou, né, e escondeu o corpo dela em uma mina abandonada, só em algum lugar remoto no deserto. Outros pensam que o pai do Josh, o Steven, teve algum tipo de ligação com isso, seja ele ter feito alguma coisa contra a Susan ou ter ajudado o Josh nesse esquema, sabe? Aí depois que o Josh morreu, a polícia foi atrás do irmão do Josh. O cara ligou para um negócio, sabe aqueles negócios que tem nos Estados Unidos que eles mandam o carro, tipo, eles jogam o carro fora, aí tem tipo um desmanche que eles vão e amassam o carro, sabe? Eu não sei bem o nome disso, mas aí o irmão do Josh tinha mandado o carro dele pra esse lugar, só que era um carro novinho, mano. Aí a polícia começou a suspeitar, porque ele ligou pro lugar e perguntou se o carro dele tinha sido destruído. A polícia ficou se perguntando por que ele quer destruir o carro dele novinho? Por que ele tá ligando pra saber se realmente foi destruído? Será se tem algum DNA da Susan no carro? Algum sangue, alguma coisa assim? Aí a polícia começou a tentar entrar em contato com ele e na mesma semana, tipo, interrogaram ele mentiu e tal. E em tempos depois ele se jogou do prédio que ele morava. Tipo assim, o cara né? Que nem o irmão dele fez, só pra polícia não descobrir o que realmente aconteceu. E esse caso ele é muito triste e doloroso, porque até hoje não tem resposta sobre o que aconteceu. O caso de Susan é um lembrete sobre como alguns sinais de alerta são ignorados, tipo sinais de abusos ou manipulações são ignorados pelas pessoas, porque muitas vezes as pessoas veem o que acontece na vida do amigo ou daquela familiar, mas só que não emite nenhuma reação. Aí depois acontece algum tipo de tragédia e a pessoa fica meio que se torturando, sabe? Tipo, nossa, eu poderia ter feito algo. Ou então, não sei, a pessoa realmente deveria ter feito algo para evitar muitas vezes, né? Porque quando acontece uma coisa assim, a pessoa demonstra, antes mesmo daquilo acontecer, ela demonstra como ela era realmente, né? E claramente essa história não teve um encerramento justo. Uma mulher desapareceu, aí 2 crianças inocentes perderam as suas próprias vidas de uma forma brutal. Se você gostou do vídeo, comente aqui embaixo o que você achou desse caso. Em breve eu vou gravar o caso sobre a Madeleine McCann, que é um caso que levanta muitas dúvidas também, sabe? Que até hoje não foi resolvido. Eu tô trazendo esses mistérios não solucionados. Eu vou deixar aqui esse caso da Brittany, que era uma atriz que morreu de forma misteriosa. E é isso, se inscreva no canal para você receber mais vídeos de histórias. Até o próximo vídeo aqui do canal.